Oi? Oi. Eu acho que tá dividido. Tô. Eu acho que o pano tá dividido. Oi. Alô? Som. 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 Quando ele abrir.
Eu não fui uma reformadora. Mas quando eu casei com Lutero, eu assumi as finanças da casa. Eu gerenciei tudo que era nosso, para que ele pudesse se concentrar na obra. E através do nosso casamento, através da nossa parceria, da nossa união, as pessoas entenderam, e vocês entendem hoje, o papel da mulher em casa e na sociedade. E como é importante que nós tenhamos uma participação ativa. Eu sabia que, como mulher, o meu lugar era ao lado de Lutero. Mas eu sei que o meu lugar também é o de lutar ao lado dele. Toda autoridade emana das Escrituras. Ela é suficiente. Sou John Wycliffe, na Inglaterra. Aos 16 anos, fui estudar teologia na Universidade de Oxford, onde me tornei professor. E por minhas influências, fui chamado a ser reitor da universidade. Fui perseguido pelo Papa e pelo clero por combater as suas falsas doutrinas. O povo está sofrendo a guerra contra a França. Enquanto isso, o Papa continua com as suas riquezas, sugando o povo. O que farei? A falta das escrituras sagradas deixa o povo refém do clero. Gastarei a minha vida, nem que seja a última coisa que eu vinha a fazer, nem que eu morra. Traduzirei as escrituras sagradas do latim para o inglês, para que o povo possa ler as escrituras sagradas. Peguem, leiam, leiam. Escrituras sagradas é a autoridade máxima. O padrão de fé e o fundamento da reforma. Fui perseguido. O Papa Gregório XI mandou me prender 5 vezes. Todas as vezes tinha que ir lá no clero defender os meus ensinamentos. Mas farei isso até o final da minha vida. Deus é soberano sobre todos. É por isso que a Escritura Sagrada, ela é a única fonte que ilumina o homem. Sem ela, viveríamos na escuridão. Eu sou Jean Calvin, João Calvino, francês. Compreendi um tempo de 1509 a 1564.
eu fui estudar literatura clássica na França, mas de repente eu comecei a me interessar por teologia. E na universidade, aos 14 anos, eu lancei um livro chamado Institutas, a primeira edição. Causou um rebuliço naquele lugar. Então eu fui perseguido e tive que sair de lá. Logo em seguida, alguns anos depois, eu estava pressionado. Eu entendi que eu precisava ir para outra cidade estudar, Estraburgo. Mas nesse tempo havia uma guerra entre a França e a Espanha. Então eu tive que ir para outro lugar. E fui por Genebra, a cidade conhecida com os prazeres, por ser pecaminosa. Foi aí naquele lugar que eu encontrei um homem chamado Guilherme Farrell. Guilherme Farrell estava pregando em praça pública. Ele viu o meu talento de classicista e viu em mim alguém que poderia administrar aquele lugar. Eu não queria. Eu fui em direção aos meus estudos, mas ele disse: você deve abraçar a causa desse lugar, senão Deus vai amaldiçoar os seus estudos. Foi aí que eu entendi. Eu saí de uma vida contemplativa para uma vida ativa pública. Então, eu comecei a administrar junto com ele aquela cidade. E uns anos se passaram. Aprimorei os escritos das institutas. E houve transformação social naquele lugar. E eu queria dizer para vocês que toda essa formalização da doutrina cristã não foi só para os estudos, mas foi para uma transformação social. Valeu a pena? Sim, para mim valeu a pena. Sabe? Depois de um tempo, houve um homem chamado John Knox. Ele viu os meus escritos. Ele olhou para Genebra e disse: essa é a melhor escola para cristãos depois da época dos apóstolos. E não só Lutero me influenciou, mas teve outro homem que vocês precisam conhecer, que influenciou a mim. Nem o Papa, nem a Igreja estão acima da autoridade das Escrituras. Eu sou Hudrich Ziglio. E a autoridade das Escrituras foi o que moveu meu coração. Desde muito jovem estudei as Escrituras e assim me tornei teólogo. Nasci em 1484, na cidade de Wildeshausen, na Suíça. E lá me aprofundei na palavra, me tornando assim um grande reformador, encabeçando a reforma na Suíça. Desse modo, influenciado pelo também teólogo Erasmo de Roterdã, fundei a minha igreja em Zurique. Enquanto lá estava, Calvino se encontrava também em Genebra, encabeçando a reforma lá. Mostrei todo o meu descontentamento através do conhecimento das Escrituras e de sua autoridade com as práticas da igreja daquele momento. Imagens não podem realizar milagres. Defendo mais uma vez, indo agora para a cidade de Capel, enfrentar uma grande batalha,
onde talvez eu perca a minha vida, mas morrerei defendendo a autoridade das Escrituras. E assim, Ziglio morreu na Batalha de Capel, acreditando e defendendo com a sua própria vida que toda autoridade emana das Escrituras. Eu sou Lady Jane Grey, também conhecida como Rainha dos 9 Dias. E em poucas horas eu serei morta pelos meus opositores. Simplesmente por atender o chamado que ardia em meu coração desde muito cedo. De servir e honrar a palavra do Senhor. Desde muito pequena, quando tive um encontro com Deus, as Escrituras têm sido meu maior tesouro. Eu estudei latim, grego e hebraico. Tudo isso para entender cada vez mais a única verdade do Evangelho. E agora, hoje, com os meus 16 anos, eu não temo a morte. Porque eu sei que a minha confiança está plenamente no Senhor Jesus. O dono de toda a minha alma e de toda a minha vida. Quando meu primo faleceu, nomearam-me como sucessora do trono e rainha. No entanto, minha meia-irmã, Mary, não gostou disso. Ela exigiu seu direito à coroa, juntamente com o clero. E eu fui acusada de usurpação. E hoje eu estou aqui, aprisionada. Hoje, por uma última vez, eu posso ler para todos vocês o meu livro, o meu caderno de anotações e de orações. Eu oro para que todos vós, bons cristãos, sejam testemunhas de que eu morro como uma verdadeira mulher cristã. E que busco ser salva por nenhum outro meio, senão unicamente pela graça de Deus. No sangue do seu Filho, Jesus Cristo. E eu confesso que mesmo tendo conhecimento da palavra de Deus, muitas vezes eu a negligenciei. Busquei a mim mesma e ao mundo. E, portanto, esta praga e julgamento estão ocorrendo a mim por causa dos meus pecados. Contudo, eu ainda agradeço a Deus que pela sua bondade tem me concedido tempo e oportunidade para me arrepender. E agora, boas pessoas, enquanto eu ainda vivo, eu peço que me assistam em suas orações.
Tem misericórdia de mim, ó Senhor, conforme a tua boa vontade. Tem misericórdia da minha alma. Limpa-me dos meus pecados. E me aguarda nos céus. Amém. É nesse ponto que as histórias se convergem. É nesse ponto que a vida e a morte desses homens e mulheres, guiados pelo Espírito Santo de Deus, se unem para contar essa história, que seria conhecido como esse marco da Reforma Protestante. Eu sei que quando eu fiz aquilo, quando eu preguei aquelas teses, eu sabia que eu ia ser exilado. Eu sabia que eu ia ser excomungado. Mas eu não me preocupava com isso. Eu iria gastar a minha vida pelo Evangelho. Porque diziam por aí que quanto mais moedas caíssem, e ao som do tilintar das moedas, mais rápido a pessoa subiria aos céus. Mas não é o Papa que diz quem se salva. Não é o poder, não é o que você tem. Não é o tanto de ouro, de prata que te garante as portas celestiais. Não é nada disso. O justo viverá pela fé. Todo poder e toda autoridade para salvar e redimir o pecado do homem é de Jesus Cristo. Foram muitas ideias, muitas histórias. Pela minha vida eu preguei e continuei a levar esses ensinamentos. Mas se eu pudesse resumir tudo isso, eu resumiria em 5 solas, em 5 somente. Somente a Escritura. Porque só na Escritura você pode encontrar em totalidade a revelação do Evangelho, da história de Cristo. E é por isso que eu avanço somente a Cristo, porque só Cristo Jesus tem poder, através do seu sacrifício, para salvar o homem. E continuo somente a fé, porque é a fé que abre as portas para a gente receber esse favor de Deus. E continuo somente a graça, porque apenas a graça salvadora de Jesus é capaz de salvar, não o poder, somente a graça de Cristo, somente o que Ele fez. E é por isso que eu termino o 5º ponto, porque a Ele toda a honra, toda a glória e todo o poder. Somente a Deus glória.
Estão tentando nos fazer pensar que por nossas boas obras chegaremos ao céu. Estão enlouquecendo ao ponto de falar que Deus precisa de rasas indulgências. Estão tentando nos convencer que por nossa força braçal abriremos os portões. Estão perdidos e cegos ao dizer que tudo que Deus tem pra você é condição. Quando sobe e prega o que não interessa e diz que ganha mais aquele que oferta mais. E a verdade onde está? E a música em tudo e pouco tempo sobra para se pregar o que de fato importa. Estão adoecendo em comoção. Seja considerado todo aquele que disser paz, paz, sem que haja paz. Seja considerado justo todo aquele que disser cruz, cruz, sem que haja cruz. Mas à luz de velas um homem lê que o justo viverá pela fé. É o justo viverá. É o justo viverá pela fé. É o justo viverá. Quando sobe e prega o que não interessa e diz que ganha mais aquele que oferta mais. E a música em tudo e pouco tempo sobra para se pregar o que de fato importa. Estão adoecendo em comoção. Seja considerado todo aquele que disser paz, paz, sem que haja paz. Seja considerado justo todo aquele que disser cruz, cruz, sem que haja cruz. Seja considerado todo aquele que disser paz, paz, sem que haja paz. Seja considerado justo todo aquele que disser cruz, cruz, sem que haja cruz. A música que nós vamos cantar agora foi escrita por Lutero. Não desse jeito, em alemão, claro. Mas ele escreveu essa canção por uma razão. Ele subia ao púlpito e pregava para as pessoas, né? Ele pregava o evangelho, pregava as escrituras. Mas ele percebia que às vezes era difícil as pessoas lembrarem aquilo que foi pregado, ou algumas verdades que eram contidas na Bíblia, porque elas não estavam acostumadas a ter que guardar esses ensinamentos. Então ele teve uma brilhante ideia. Eu vou compor uma canção, um hino, para que as pessoas conheçam e guardem, memorizem, não esqueçam
da verdade que Deus é o nosso castelo forte. Ele é a fonte da nossa salvação. Amém? Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. E com furor nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais, iguais não há na terra. Senhor dos altos céus e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. E a palavra ela há de ficar. Sim, que a palavra ficará. Sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino.
Que não se abate. Cante. Que grande amor, profunda paz posso encontrar, Consolador, meu tudo, enfim, nele eu vou
fé e o meu amor estão firmados. Você pode cantar com alegria nesse momento. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Glória seja dada ao nome de Jesus. Pode sentar. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. E nós ficamos meio que sem ter mais o que falar, porque a mensagem já foi entregue aos corações de vocês. Nós louvamos ao Senhor pela vida de todos que chegaram até aqui nessa noite. Nós agradecemos a Deus pela vida dos irmãos que se dispuseram a participar desse momento e trazer um retrato ou um relato da história bíblica, da história da igreja, a história da igreja do Senhor. Por isso, eu queria concluir esse momento aqui, pedindo que você pensasse na realidade de vida daqueles irmãos que viveram ao longo da história. Imagine você nascer, ser batizado, crescer, e ao longo da sua vida você começar a perceber que em seu coração algumas coisas não fazem sentido. Porque o Espírito Santo de Deus, ao longo da história, ele manteve um remanescente fiel. E o Senhor, ao longo de toda a história, incomodava este remanescente, para que a sua luz continuasse brilhando a todos os homens. Até entre o ano 400 até o ano 1400, foram anos de muita escuridão, porque o contexto histórico era de uma igreja em que os líderes detinham o acesso às escrituras, mas o povo não tinha acesso a ela. O povo vivia subjugado pelo Papa, pelo rei e por todos os poderosos. E aquilo crescia no coração dos irmãos uma certa revolta. A salvação, dado de graça por Jesus, era objeto de venda. Pedaços de tecidos, pedaços de madeira, dizendo-se da cruz de Cristo, da roupa que ele usou, eram vendidos como que concedendo graça para a salvação às pessoas. Aqueles que estavam em pecado tinham a oportunidade de pagar um pouco de penitência pelos seus pecados e no futuro, após a morte, se purificar no purgatório, a fim de se encontrar com o Senhor. Era esse o contexto onde o Papa, que era denominado, indicado pelo imperador, detinha o monopólio da palavra de Deus. Ele tinha autoridade sobre todas aquelas pessoas. E o rei, ou o imperador, se utilizando-se dessa conveniência, se utilizando-se desse acesso ao representante de Deus aqui na terra, também oprimia o povo. E agora, o Senhor começa a incomodar alguns homens. E estes homens, começando a ler as Escrituras, passam a perceber que algumas coisas estavam erradas. E se algumas coisas estão erradas, os audazes precisam colocar no seu devido lugar. Alguns homens, ao interpretar o texto bíblico, que só estava em latim, primeiramente para o grego, começaram a perceber que aquilo que estava sendo difundido não era a verdade bíblica. Na Alemanha, Lutero transmite agora a palavra do Senhor para todas aquelas pessoas, lembrando-lhes que não era daquele jeito que estava sendo pregado. O Papa tinha uma necessidade, construir uma grande capela, mas para isso
precisava-se de dinheiro. Como é que a gente arruma dinheiro? Vamos vender indulgências para os fiéis. Vamos vender bastante coisas, porque crente é bobo. Crente faz tudo que o pastor manda. Os católicos também fazem tudo que os padres mandam. Então, se o pastor diz que a rosa é ungida, a gente compra. Se o pastor diz que eu tenho que fazer 7 orações para conquistar um namorado, as meninas fazem. Se o pastor diz que eu preciso orar tantas e tantas vezes para conseguir um emprego, assim eu faço. Essas são as indulgências desta época. Naquele tempo, chegando na cidade de Lutério, uma caravana para vender muitas indulgências. Ele, movido pelo Senhor, entendendo por meio da palavra que aquilo não era verdade, ele agora desenvolve uma tese, explicando para a igreja o motivo pelo qual ele não ia permitir que aquilo acontecesse com o seu povo. E o texto que Lutero lê está lá em Romanos, capítulo 1, versículo 17. Lutero leu, começando pelo 16. Pois eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito. Me ajudem. O justo ao acessar esse texto, as escamas caem dos olhos, os tapões saem dos ouvidos. E Lutero descobre que toda a sua vida penitente, toda a sua vida de honra a homens, cai por terra, porque a salvação era um dom de Deus. O justo não era justificado por aquilo que fazia ou deixava de fazer. Ele só era justificado se o único justo o justificasse. Mas para isso, era necessário ter fé naquele que é o Senhor das nossas vidas. Lutero continua lendo o texto. E ao sair do capítulo 1, ao chegar no capítulo 3, no versículo 21, Lutero percebe: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados, pagando indulgências, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue com propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Diziam os homens da época: o seu pecado, ele é quantitativo. Você precisa fazer uma contabilidade. Você peca e você faz algum procedimento que lhe concede graça. Se na balança, na contabilidade, no seu razonete, se no seu cálculo, no seu orçamento, você pecou menos do que você pecou uma quantidade menor do que a quantidade de penitências que você fez, você está salvo. Só que, de acordo com as Escrituras, descobre Lutero que o pecado ele não é só quantitativo. O pecado ele é qualitativo. E ele é anterior a eu nascer, ao meu pecado. Porque o pecado, ele se origina no Éden.
ele se origina em Adão. Então, ainda que eu faça tantas quantas penitências forem necessárias, eu nunca serei capaz de me justificar diante de um Deus que, de acordo com o superlativo de João e de Isaías, é 3 vezes santo. Como pode agora homens pecadores se dizerem justos diante do Senhor? E é por isso que, ainda que eu faça milhões de penitências, eu nunca serei salvo se eu não tiver um encontro com o único justo, capaz de me justificar diante do juiz que quer aplicar a sua justiça e ira a todos os pecadores. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus e da graça dele. Mas Lutero continuou. E ao ler Romanos, ele continua lendo no capítulo 5. E ele descobre que nós fomos justificados, pois, mediante a fé. E por isso, aqueles que andavam em guerra, agora nós temos paz com Deus. Por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, entre vírgula, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu há seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem agora recebemos reconciliação. O povo que andava em trevas viu uma luz. O povo que andava distante de Deus, em guerra com Deus, agora tem paz com Deus. São essas verdades que chegaram no coração de Lutero, de Zwinglio, de Wycliffe, da Jane, de Calvino e de todos os reformadores, pré-reformadores e pós-reformadores, ao ponto de fazer a Jane, que virou rainha apenas por 9 dias, ser presa em uma torre. E ao ser presa na torre, ela não pede para ser solta. Ela pede aos seus carrascos: me traga uma cópia do Novo Testamento. E ela escreve para sua irmã, pedindo que ela não fique triste. Ela escreve o seguinte: regozije-se em Cristo como eu faço. Siga os passos de Cristo, o seu Senhor, e tome a sua cruz. Lance sobre ele os seus pecados e siga-o sempre. No que diz respeito à minha morte, regozije-se, alegre-se. Boa irmã, como eu faço para que eu seja liberta desta corrupção da vida e vestida de incorruptibilidade. Irmã, não sofra. Eu estou sendo vestida agora de uma incorruptibilidade. Estes irmãos fizeram com que eu e vocês tivéssemos acesso a essa palavra. Se estes irmãos não tivessem sido audazes e pagado o preço, eu e vocês agora estávamos aqui cultuando e eu estaria como um coroinha dizendo: e vocês?
mas foi porque Calvino, Lutero e tantos outros decidiram se debruçar sobre as Escrituras. E o Senhor trouxe luz sobre a verdade. As suas mentes foram iluminadas. E eles disseram: paz, paz, havendo paz. Lutero inicia sua tese dizendo: eu quero trazer luz sobre a verdade. Lutero continua dizendo a sua tese que ele estava ali para fazer com que homens e mulheres se achegassem até Deus. Por que homens e mulheres? Porque mulheres também receberam o Espírito Santo de Deus, têm intelecto e inteligência e precisam também desfrutar da presença de Deus. A estratégia dos reformadores: estabelecer escolas, porque as pessoas teriam a oportunidade de estudar e poder ler as Escrituras. Talvez vocês aqui, quem estudou no Colégio Batista, diz eu aqui, eu. Quem estudou no Agnes, diz eu. Quem está estudando no Zoe, diz eu. Sei que tem 3 crianças aqui. Talvez vocês estudaram no Colégio Batista, no Agnes, e nunca pararam para pensar que a ideia não era só vocês passarem no vestibular. Era fazer vocês lerem para poder desfrutar das Escrituras sagradas. Estes homens pagaram um preço para que a gente, diante da dor, diante do luto, diante da insegurança acerca da vida, da eternidade e do futuro, tivéssemos a oportunidade de pegar as Escrituras, ler e ouvir: o justo viverá da fé. Para isso, queridos, eles desenvolveram uma tese capaz de os homens compreenderem, onde eles disseram: a partir de hoje, nenhum rei será adorado. Meu Deus é maior que o rei. Portanto, somente Jesus Cristo salva. Nem mais um homem salva. A partir de agora, não há mais necessidade dos homens gastarem seus dinheiros, sua mente, dos homens pagarem penitências, com joelhos no chão, com chicotadas nas costas, cantando "Meu alvo é Cristo" 33 vezes, para encontrar salvação. Porque agora, somente pela fé. Agora o homem não será capaz de ele fazer esforço para conquistar, porque não é pelas obras para que os homens se gloriem, mas é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Queridos, se isso é um dom de Deus, você não tem mérito, você não merece nada. Ele sim fez o preço, ele sim pagou o preço, ele sim faz todo o trabalho para dar a mim e a você novamente paz com Deus. Portanto, a ele seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. É dele toda a glória. Eu fico imaginando que enquanto um estava na Alemanha e o Espírito Santo queimando no coração dele a necessidade dele ler as Escrituras, outro estava na Inglaterra, outro estava em Genebra, na Suíça, outro estava em Zurique, na Suíça, outro estava na Irlanda. Galera, chegou o tempo da gente. Eu sei que tem gente que veio até de Santa Cruz do Capibaribe. Me diz um eu para mim que veio de Santa Cruz do Capibaribe. Eu. Ei, o Espírito Santo que está queimando aqui, está ardendo no coração lá também. Eu sei que tem gente que não é das nossas igrejas, aqui no centro de Recife da PIB, é de outro lugar. Ei, o mesmo Deus que está nos alertando nessa noite aqui, é para vocês alertarem lá. Porque toda a reforma só foi capaz devido a um retorno para as Escrituras. Chegou o tempo de jovem ser reconhecido, não porque é alternativo, que gosta de música mais agitada, mas porque, me ajuda aí, né? Mas porque os jovens também se debruçam sobre as Escrituras. E assim como Calvino falou, depois das trevas, a luz. Tem luz para a gente. Que o Senhor nos abençoe.
a gente vai terminar esse momento adorando ao Senhor. Para a gente ter um tempo lá atrás, para poder ver o mural. Tem um mural muito bonito lá atrás. Para a gente poder comer pastel, porque na reforma tinha pastel. E o mais gostoso era o de banana com canela. E a gente vai adorar ao Senhor. Eu queria, nesse momento, convidar todos os atores aqui. Eu não mandei vocês se descaracterizarem, não, gente. As pessoas achando que era vocês de verdade. Catarina, que faca maneira. Cadê essa faca aí, irmão? Caraca. Enquanto o pessoal se aproxima, a gente vai orar e a gente agradece a todos vocês que vieram de fora. Eu queria saber quem nos visita nessa noite. Só levanta o braço aí e me diz eu. Olha aí, ó. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Leve essa mensagem. Se você gostou, domingo à noite a gente vai repetir para toda a igreja. Traga seu pai e sua mãe. Eu vou falar com os meninos para eles baixarem um pouco do som para domingo, tá bom? Para dar tempo para nossos avós virem. Vamos ficar de pé? Vamos adorar o Senhor. Eu
apresentar essa turma bonita aqui. Isso aqui é um carrasco. Guilherme, salva de palmas para Guilherme. Esse aqui é Lutero. Ardiles. A Daniela Vambora. Carol. Calvino. João. Wilkfli. Cláudio Bolão. Eu fiquei com medo danado do reformador saindo cantando um rap aqui no meio da rua com uma velhinha. Zwingler. Messinho. Jane. Jane Grey. Sara. O nome dela é Sofia Sara. Mais alguém? E essa banda especial do Senhor. Elô, Deus abençoe. Paulo, Deus abençoe. Ítalo, Deus abençoe. Como é fazer o solo? Já manda o solo aí, tia, vai. Manda o solo aqui, ó. Vai. Como é? É assim. Hello! Paulinho, cheio de vergonha. Ítalo. Roosevelt. Albert. E o nosso diretor, produtor aqui, técnico. Caraca. Aqui, ó, que nos atrapalhou na organização. Tô brincando. É? Will! Amém? Gente, nós somos salvos pela graça. Que o Senhor lembre disso a você todos os dias. O preço já foi pago na cruz. Nós enfrentamos dilemas das nossas vidas, mas o Senhor já pagou um alto preço para a gente ter paz. Vamos orar? Pai, nós te rendemos graça, nós louvamos o teu nome por esse tempo tão precioso na tua presença. Pedimos que o Senhor continue nos abençoando, que a mensagem chegue aos corações, que nós lembremos da história, que nós reproduzamos a nossa história nesse lugar, para o teu louvor e para a tua glória. Que outros jovens, Deus, continuem se debruçando sobre a tua palavra e trazendo luz aos seus corações. Obrigado, Senhor, pela tua maravilhosa graça. Te entregamos esse momento nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Não vá embora sem falar com no mínimo 10 pessoas e sem ir lá para trás ver o mural e comer pastel. Deus abençoe vocês. Ninguém define, ninguém pode explicar. Pra conhecer você vai ter que provar. Quem não acredita só lamenta. Descobre vida quem experimenta. Se fosse flor seria primavera, muito além do que a gente espera. Se fosse gota já me bastaria, mas é um mar, eu quero mergulhar na graça. Na graça. 1, 2, 3, vai! Pa para pa 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 para pa 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 para pa pa parará pa pa para pa pa parará. Não importa o que eu faça, não importa o que eu diga, seu amor por mim não para. Sua graça é maior que a vida. Pela graça eu salvo sou, pela graça me libertou. Eu jamais fui merecedor, mas pela graça eu salvo sou, pela graça me libertou. Eu jamais fui merecedor, mas pela graça. Ninguém define, ninguém pode explicar. Pra conhecer você vai ter que provar. Quem não acredita só lamenta. Descobre vida quem experimenta.
gente espera. Se fosse gota já me bastaria. Mas é o mar, vai na graça. Na graça. Vocês tiram o pé do chão, vai. Não importa o que eu faça, não importa o que eu diga, seu amor por mim não falha. Sua graça é maior que a vida. Pela graça eu salvo sou, pela graça me libertou. Eu jamais fui merecedor, mas pela graça eu salvo sou, pela graça me libertou. Eu jamais fui merecedor, mas pela graça. Eu quero que todos fiquem ligados. Todo mundo tá aqui muito feliz também, muito animado. Todos juntos vamos nessa nossa animação. Eu quero dizer que lá atrás tem pastel de montão. Todos aqui lutando com Lutero, Calvino, Wycliffe, todos os nossos irmãos. Com muita alegria a gente ver você morrendo. Olha como ardeu o meu coração. Todos juntos nessa animação. Canta, levanta, pela graça. E pela graça eu salvo sou, pela graça me libertou. Eu jamais fui merecedor, mas pela graça se mereça. Pela graça eu salvo sou, pela graça me libertou. Eu jamais fui merecedor, mas pela graça. Aleluia. Bom estar aqui, Senhor, mais uma vez louvando o Teu nome, que é sobre todo nome. Louve ao Senhor conosco nessa noite. Cedo de manhã te busco, preciso ouvir a Tua voz, dizendo o que fazer. Estou nas mãos de Deus, não posso na minha força caminhar. Sozinho não sei viver. Cedo de manhã te busco, preciso ouvir a Tua voz, dizendo o que fazer. Estou nas mãos de Deus, não posso na minha força caminhar. Sozinho não sei viver. A noite
Cedo de manhã te busco, Senhor. Cedo de manhã te busco, preciso ouvir a tua voz, dizendo o que fazer. Estou nas mãos de Deus, não posso na minha força caminhar. Sozinho não sei viver. Anotações não definem rumos. Meus dias não sei calcular. Nas tuas mãos os meus planos sempre. Que aos teus pés eu adorar. Nas mãos de Deus, proteção, livramento, provisão. Seguir com fé, crendo em ti. Teus milagres hão de vir. Nas mãos de Deus, proteção, livramento, provisão. Seguir com fé, crendo em ti. Teus milagres hão de vir. Grato, te adoro. E grato, te adoro. E grato, te adoro por renascer. Oh, meu querido, meu amado irmão, nas mãos de Deus tem proteção, tem livramento. É a sua palavra que nos diz: agindo eu, quem impedirá? Então eu declaro na tua vida: tem livramento para você, tem provisão. Siga com fé, esperando, e tenha certeza, os milagres de Deus estão por vir na tua vida. Oh, aleluia! Nas mãos de Deus, proteção, livramento, provisão. Seguir com fé, crendo em ti. Teus milagres hão de vir. Abra sua boca, meu querido, e declare isto. Tem provisão. Siga com fé. Seguir com fé, crendo em ti. Teus milagres hão de vir. Grato, te adoro. E grato, Senhor, te adoro. E grato, te adoro por renascer. Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Somente a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Obrigado, Senhor. Obrigado. De joelhos eu venho a te consagrar minha vida, futuro, também o meu lar, pois
pois em tua palavra posso confiar. Em tua presença desejo estar, com a minha família em tua casa habitar. Mesmo hoje não sendo assim, das tuas mãos nova história virá. Se eu crer, a minha família terá salvação e a vida eterna em ti. Se eu crer, então viverei a restauração e os sonhos de Deus para nós. Consigo crer assim. Minha família e eu serviremos a Deus.